Fala pessoal, gestão de pessoas para o concurso do TSE/TRE unificado por questões, aula 4, tá muito interessante, tá? Material de apoio vai estar no link na descrição. Vamos lá. 2024, primeira questão aqui. Um dos objetivos da gestão de pessoas é promover a satisfação e o desenvolvimento dos colaboradores, buscando alinhar, sempre que possível, os interesses dos indivíduos aos interesses organizacionais. E aí? Primeira questão, certo ou errado? Pessoal, tá certo, tá? Talvez você fique um pouco em dúvida, né? Nessa parte aqui de sempre que possível, mas é sim, tá? Questão corretíssima, tá? Sem nenhuma dúvida. A gestão de pessoas nas organizações tem como um de seus principais objetivos promover a satisfação e o desenvolvimento dos colaboradores. Para isso, busca-se alinhar os interesses dos indivíduos com os da organização, de modo a criar um ambiente de trabalho em que os colaboradores se sintam motivados, valorizados e comprometidos com os objetivos organizacionais. Esse alinhamento é crucial para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do trabalho e reter talentos, resultando em benefícios tanto para a organização quanto para os colaboradores. Primeira questão certíssima, tá? Próxima questão. Tudo 2024, tá? ICESP. A administração da folha de pagamento é uma atividade essencialmente realizada por terceiros, não fazendo parte do processo de gestão de pessoas de uma organização. E aí, pessoal, será se a administração da folha de pagamento é uma atividade realizada essencialmente por terceiros e que não faz parte do processo de gestão de pessoas? Errado, né? A administração de folha de pagamento faz parte do processo de gestão de pessoas dentro de uma organização. Bem fácil, na minha visão, essa questão, tá? Embora seja comum que algumas empresas terceirizem essa atividade para empresas especializadas, a gestão de folha de pagamento é uma função essencial da administração de recursos humanos. Ela envolve o cálculo correto dos salários, benefícios, descontos, impostos e outras obrigações legais, além de assegurar que os colaboradores sejam pagos corretamente e dentro do prazo, tá? A questão ficou errada porque ela disse que não faz parte, tá? Que não faz parte do processo de gestão de pessoas. Talvez, na minha visão, se ela colocasse que a administração da folha de pagamento é uma atividade realizada por terceiros, ou que pode ser uma atividade realizada por terceiros, aí estaria certo. Mas ela colocou que é essencialmente realizada por terceiros. Aí não. Ela pode ser terceirizada, pode. Mas essa parte aqui não tinha salvação, dizendo que ela não faz parte do processo de gestão de pessoas. Essa parte que não tinha como salvar. Então, por vários motivos aí, essa questão ficou totalmente errada, tá? Próxima questão. Agora INPE, tá? 2024. Consoante o modelo contingencial, essa questão é mais difícil, tá? Consoante o modelo contingencial, o desenho do cargo organizacional encerra-se na análise da variação das habilidades exigidas, na autonomia do ocupante para executar o trabalho e na sua identidade com a tarefa. Tá? Eu não entendi nada, você deve estar falando. Eu vou ler de novo com você, tá? Ó. Consoante o modelo contingencial, ele está falando de acordo com o modelo contingencial. Ao modelo, ele está falando de acordo com esse modelo, tá? Que é o modelo contingencial. O desenho do cargo organizacional, aí ele falou que encerra-se em quê? Na análise da variação das habilidades exigidas. 2. Na autonomia do ocupante para executar o trabalho. E 3. Na sua identificação como tarefa. Com a tarefa, né? Ele falou que, resumindo aqui, ele afirmou que esse modelo contingencial abrange esses 3 aspectos, quais? Na variação das habilidades exigidas, na autonomia do ocupante para executar o trabalho e na sua identificação com a tarefa. E aí, tá certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? É mais difícil essa questão. Eu trouxe aqui
o Chavenato, como sempre, para nos ensinar, tá? De acordo com o modelo contingencial, o desenho de cargo deve considerar, de acordo com esse modelo, tá? Que é o modelo contingencial. O desenho do cargo deve considerar as 5 dimensões essenciais. Quais são? De acordo com o Chavenato, tá? Aqui embaixo tá aqui a fonte. Variedade, que é o número e a variedade de habilidades exigidas pelo cargo, que é a primeira, né? A segunda, autonomia, que é o grau de independência que o ocupante tem para planejar e executar o seu trabalho. Terceira, significado das tarefas. O que é isso? É o conhecimento do impacto que o cargo tem em outras pessoas na organização. Quarto, identidade com a tarefa, que a questão trouxe, né? À medida em que o ocupante vê o trabalho como uma produção final e compreende a totalidade e o objetivo da tarefa. E o que seria a retroação? É a retroalimentação, o feedback, né? A informação de retorno que o ocupante recebe sobre o desempenho enquanto realiza a tarefa. Essa retroação, que é o feedback, que é o retorno, o CESP gosta de dar várias nomenclaturas. Mas eu não vou entrar em detalhe agora, isso é coisa para outra aula. Então tá. De acordo com o modelo contingencial, né, o desenho de cargo considera 5 etapas ou 5 dimensões, que é a variedade, que é a autonomia, que é o significado das tarefas, que é a identidade com a tarefa e que é a retroação. O que a questão falou? Ela falou assim, consoante o modelo contingencial, o desenho de cargo encerra-se na análise da variedade, que é uma dimensão do modelo contingencial, das habilidades exigidas, na autonomia, que é a outra, então já tem 2 aqui, do ocupante para executar o trabalho, e na sua identidade com a tarefa. Então, 3. Só 3 aqui, mas a gente viu que a análise, que o modelo contingencial considera 5 dimensões. E a questão falou que ela encerra-se, que ela limita-se, limita-se a 3, que foi as quais ela listou aqui na questão. Então, por isso que a questão foi considerada errada, tá? De acordo com o modelo contingencial, o desenho do cargo organizacional não se encerra apenas na análise da variação, da variedade das habilidades exigidas, na autonomia do ocupante para executar o trabalho e na sua identificação com a tarefa. O modelo também considera 2 dimensões adicionais essenciais, que é o significado das tarefas, e a retroação, tá? Retroação aqui embaixo, que é a retroalimentação, que é o feedback. Então, por isso que a questão ficou correta. Mais difícil, questão mais enjoada, mas é importante. Nem de questão fácil a gente vive aqui também, tá? Beleza. Próxima questão. Por ter um impacto significativo na melhoria e na inovação organizacional, a educação contínua dos colaboradores é um processo de exclusiva responsabilidade da organização. Vou ler de novo para você entender e acertar essa questão. Por ter um impacto significativo na melhoria e na inovação organizacional, a educação contínua dos colaboradores, é um processo de exclusiva responsabilidade da organização. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tá errado, né? Embora a educação contínua dos colaboradores tenha um impacto significativo na melhoria e na inovação organizacional, ela não é de exclusiva responsabilidade da organização. E a questão falou que é de exclusiva responsabilidade da organização, mas ela não é. O desenvolvimento profissional é uma responsabilidade compartilhada entre a organização e o colaborador. Tá? A organização deve proporcionar oportunidade de aprendizagem, treinamentos e programas de desenvolvimento, mas o colaborador também tem a responsabilidade de se engajar nesses processos, buscar o aprimoramento contínuo e aplicar o conhecimento adquirido. Portanto, a educação contínua do colaborador é uma responsabilidade compartilhada entre a organização e o próprio colaborador, tá? E não é exclusiva apenas da organização, como disse a questão de forma errônea, tá? Por isso que foi considerada errada a questão. Próxima questão aqui. Vamos lá. A flexibilização
A flexibilização é uma das estratégias possíveis para a gestão de benefícios em uma organização. A flexibilização é uma das estratégias possíveis para a gestão de benefícios em uma organização. Tá. Selecionar pacotes customizados de acordo com o tipo de cargo ou necessidade do trabalhador é uma boa prática nos tempos atuais. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tá certo, né? A flexibilização na gestão de benefícios, permitindo que os colaboradores escolham pacotes customizados conforme suas necessidades ou cargos, é uma prática moderna e eficaz. Exemplos dessa flexibilidade e customização de benefícios incluem oferecer diferentes planos de saúde, um sistema de, por exemplo, créditos de benefícios para gastar em opções como vale alimentação, ou auxílio transporte e horários de trabalhos flexíveis. Isso que são pacotes de benefícios com flexibilidade customizados, tá? Além disso, a empresa pode oferecer diversas opções de desenvolvimento profissional, como cursos e workshops, para que o colaborador escolha o que mais se alinha às suas metas. Essa abordagem aumenta a satisfação e o engajamento dos colaboradores, alinhando seus interesses aos da organização. Por isso que a questão foi considerada correta, tá? Para a próxima. Tá, até aqui não tá questão facinha, né? Assim, bem compreensíveis, bem fáceis de se resolver. Tá. Próxima questão. As negociações coletivas envolvem uma ampla gama de questões ligadas à relação entre empregados e empregadores, englobando desde questões salariais até questões sobre condições e jornada de trabalho. As negociações coletivas, pessoal, tá certo, tá? As negociações coletivas abrangem uma ampla gama de questões que diz respeito à relação entre empregados e empregadores. Tá? Trouxe alguns exemplos aqui. Esses processos de negociação incluem discussões sobre salários, benefícios, condições de trabalho, jornada de trabalho, políticas de segurança, direitos e deveres de ambas as partes. Perceberam que essa questão é intuitiva? Não é impossível de acertá-la? Tá? É só ter um pouco de intuitividade aqui, de bom senso, que a gente consegue acertar a maioria das questões sobre gestão de pessoas. Tá? Algumas, por exemplo, como aquela que é sobre as 5 dimensões da teoria contingencial, do desenho de cargo, que são um pouco mais difíceis. Assim. Tirando essas questões excepcionais, as questões de gestão de pessoas do CESP não são tão difíceis assim. Tá? A gente está vendo aqui que é uma questão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, o CAU, para analista técnico. Tá? Então, em 2024 ainda, que provavelmente vai ser o mesmo examinador que vai formular a prova do TSE. Próxima questão. Propaganda, link na descrição. E próxima questão. Agora é assistente administrativo, 2024, também do CAU. Tá? Entre as atribuições do gestor de pessoas está a promoção de ações que impactam positivamente o grau de motivação dos trabalhadores. Eu vou voltar para você entender e acertar a questão. Entre as atribuições do gestor de pessoas, entre elas está a promoção de ações que impactam positivamente o grau de motivação dos colaboradores. Questão dada, né? O examinador sim foi muito bom. Tá certa a questão. Uma das atribuições fundamentais do gestor de pessoas, ou da gestão de pessoas também, né? Pode se ler assim, é promover ações que impactem positivamente o grau de motivação dos trabalhadores. Né? Para isso que a gestão de pessoas está na organização, né? Impactar positivamente tanto a vida dos colaboradores como a organização como um todo. Né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso inclui a criação de um ambiente de trabalho favorável, o reconhecimento e a valorização dos trabalhadores ou dos colaboradores, o oferecimento de oportunidade de desenvolvimento e crescimento pessoal, além de garantir que os funcionários estejam alinhados com os objetivos e valores da organização. Essas ações são essenciais para aumentar a produtividade, reduzir a rotatividade,
turnover, eu falei muito isso na aula passada, e promover o bem-estar dos colaboradores, contribuindo para o sucesso da organização. Tá? Próxima questão. Entre os processos de monitoramento de equipes, muito interessante a questão. Entre os processos de monitoramento de equipes, incluem-se as atividades de recrutamento e seleção. E aí? Diz para mim se está certo ou errado. Vou ler novamente e você vai me responder se está certo ou errado. Entre os processos de monitoramento de equipes, entre esses processos, quais processos de monitoramento de equipes, incluem-se as atividades de recrutamento e seleção. Pessoal, está errado, tá? Os processos de monitoramento de equipes não incluem-se nas atividades de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção são processos iniciais da gestão de pessoas, focados na atração e seleção de candidatos para preencher vagas na organização. Já o monitoramento de equipes envolve atividades como avaliação de desempenho, acompanhamento do cumprimento das metas, feedback contínuo e gestão do clima organizacional. Essas atividades visam assegurar que as equipes estejam funcionando de maneira eficaz após a contratação dos colaboradores. Misturou aqui, né, pessoal? Misturou os seis processos aqui que o Xavenato descreve, né? Seleção e recrutamento, né? Recrutamento e seleção, né? É a parte de atrair pessoas, né? E misturou aí com desenvolvimento e tal, monitoramento de pessoas, tá? Faz parte de outro processo, tá? Que não é o processo de atrair pessoas, tá? Então, beleza. Próxima questão. Lembrando que eu já trouxe nas aulas anteriores aí os 6 processos do Xavenato, já detalhei isso aqui, tá? A gente está tentando estudar coisas diferentes aqui nessa aula 4, tá? Por isso que eu não trouxe o que a gente já trouxe nas aulas anteriores, tá? Beleza. Ao definir um curso de ação para o seu crescimento na carreira, o profissional está construindo uma trilha de aprendizagem concebida a partir de suas conveniências e necessidades. Até que está certo. Contudo, considerar as expectativas da organização e as competências que ele já possui. Aí, falhou, né, pessoal? Está errado. Ao definir um curso de ação para o crescimento na carreira, o profissional está construindo uma trilha de aprendizagem que deve considerar tanto suas próprias necessidades e conveniências, quanto as expectativas da organização e as competências que ele já possui, né? Imagina ele desconsiderar as competências que ele já possui. Aí é muito, muito difícil, né? Tá. Ignorar as expectativas da organização e as competências já adquiridas pode resultar em um plano de desenvolvimento que não esteja alinhado com as oportunidades e demandas do ambiente de trabalho, reduzindo a eficácia e relevância do desenvolvimento profissional. Para um crescimento de carreira efetivo, é essencial equilibrar as metas pessoais com as necessidades organizacionais e as competências existentes, tá? Pessoal, então é isso. Aula 4 aqui, gravei com muito carinho, espero que você tenha gostado. Tamo junto, fica com Deus e até a próxima.